A provação como teste de fé, parte 7, final. Na caminhada cristã, enfrentamos situações que parecem insuportáveis e que desafiam nossa fé. Essas provações, muitas vezes, não são castigos. Entretanto, sim testes que Deus usa para moldar nosso caráter e fortalecer nossa confiança nele. O processo de mudança em nossas vidas, muitas vezes passa pela dor, dificuldade e incerteza. Mas é por meio dessas situações que experimentamos o poder transformador do Espírito Santo. Nesta mensagem vamos explorar 5 pontos que demonstram como Deus atua nas provações para provocar uma transformação genuína e duradoura em nossas vidas à luz da palavra de Deus. Primeiro ponto, o exemplo de Abraão, a fé testada e aprovada. Abraão é um exemplo claro de como Deus usa situações difíceis para nos transformar. Em Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque. Este foi um teste de fé e obediência extremo, e Abraão provou que confiava plenamente em Deus, mesmo quando a situação parecia impossível. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Hebreus capítulo 11, versículo 17. A fé de Abraão, descrita aqui, é um poderoso exemplo de fé testada e aprovada. Abraão, o patriarca da fé, confiou plenamente em Deus ao ponto de estar disposto a sacrificar seu filho Isaque, aquele que era cumprimento da promessa de Deus. Essa prova extrema revelou a profundidade de sua obediência e sua confiança no caráter de Deus, acreditando que mesmo que Isaque fosse sacrificado, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos, como está escrito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Hebreus capítulo 11, versículo 18. Este ato de obediência reflete o que o apóstolo Tiago enfatiza em sua epístola. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé de Abraão não foi apenas um sentimento ou uma crença passiva, mas uma ação concreta de confiança absoluta em Deus. Ele creu mesmo quando a situação parecia impossível, demonstrando que sua fé era viva, ativa e aprovada por Deus. Além disso, a passagem de Hebreus nos lembra que a fé verdadeira é muitas vezes provada através de grandes desafios, como o apóstolo escreve: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, resulte em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Abraão passou por uma prova intensa, mas sua fé foi refinada como ouro, resultando em grande glória para Deus. Abraão serve como exemplo para todos os crentes. Sua disposição em sacrificar Isaque, acreditando que Deus poderia ressuscitá-lo, demonstrando a profunda confiança que devemos ter em Deus, especialmente nos momentos mais difíceis. Que possamos, como Abraão, confiar nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos capítulo 4, versículos 20 a 21. Segundo ponto, a provação produz esperança. As Escrituras nos ensinam que as provações podem produzir esperança. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4, declara: e não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aqui o apóstolo Paulo nos lembra que, embora as tribulações sejam difíceis, elas têm o potencial de nos levar a uma esperança mais profunda. O processo de mudança muitas vezes começa quando aprendemos a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis aos nossos olhos. Terceiro ponto, a provação conduz à humildade. As provações nos ensinam a reconhecer nossa própria fraqueza e a buscar a força que vem de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Deus lembra ao povo de Israel que suas provações no deserto foram para testá-los e ensiná-los a depender dele.
E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. O deserto foi um tempo de humildade e transformação para Israel. Da mesma forma, as provações em nossas vidas revelam o estado de nosso coração e nos conduz à completa dependência de Deus. Quarto ponto. A provação como um processo de aprendizado. As provações nos ensinam lições que não aprenderíamos de outra forma. Em Salmos 119, versículo 71, o salmista reconhece: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A dor e o sofrimento podem ser mestres poderosos no processo de aprendizado. Muitas vezes é nas provações que mais crescemos em entendimento e sabedoria, aprendendo a viver de acordo com os princípios de Deus. Quinto ponto, a alegria na provação. O apóstolo Tiago nos desafia a ter uma perspectiva diferente sobre as provações. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, ele declara: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A alegria na provação vem da certeza de que há uma recompensa eterna esperando por aqueles que permanecem fiéis. As tempestades da vida não são o fim da história, são apenas parte do processo que nos prepara para algo muito maior. Sexto ponto, o exemplo de Paulo, força na fraqueza. O apóstolo Paulo, em meio às suas inúmeras provações, aprendeu que o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Ele disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mesmo em meio a grandes tempestades da vida, o apóstolo Paulo confiava na proteção e no poder sustentador de Deus. Ele entendeu que a provação fazia parte do processo de fortalecimento espiritual e transformação, capacitando-o a servir melhor ao Senhor. Sétimo ponto. Finalmente, a provação transforma a vida. As provações são oportunidades de crescimento e transformação na vida cristã. Deus as usa para nos moldar e nos preparar para o seu propósito. Quando confiamos nele, mesmo nas situações mais difíceis, ele nos conduz a uma fé mais profunda e nos torna mais semelhantes a Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Portanto, podemos enfrentar as provações com coragem e fé, sabendo que elas fazem parte do processo de mudança que Deus está realizando em nossas vidas. Bem, queridos, chegamos ao final da sétima e última parte desta mensagem. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder as próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.